Muito bem, que maravilhoso estar com vocês hoje. Que privilégio estar compartilhando a palavra de Deus. E vou falar de um tema muito interessante, o Apocalipse. E sei que é um livro muito tenebroso, com dragões, com bestas, com vulcões, um monte de coisas muito que eu lembro a minha esposa Esther, ela falava que quando ela era pequena, meu Deus, ela tinha pesadelos depois que o pai dela, o pastor Lucas, lê Apocalipse, né? Tem muita coisa interessante, mas o que eu quero fazer hoje é simplificar o livro do Apocalipse. Parece um livro muito difícil, com muita coisa interessante, mas eu quero pegar só alguns minutos e dar uma geral sobre o livro do Apocalipse. Então o tema hoje é simplificando o Apocalipse. Então, vou começar do princípio até o final, em mais ou menos 30 minutos vamos tentar dar uma geral sobre Apocalipse. Muito bem, então vamos começar desde o princípio. Obviamente, como só estou pegando alguns minutos, não vai dar para realmente falar de todos os temas que estão dentro do livro, mas vou dar uma geral da parte que eu acho que é muito importante para nós entendermos, especialmente agora, durante este momento que estamos vivendo. Muito bem, então vamos começar. O livro de Apocalipse começa com João na ilha de Patmos, tendo um encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. É muito interessante porque João, ele foi um discípulo de Jesus e Jesus morreu mais ou menos no ano 30 a 34, mais ou menos depois de Cristo. E João teve esta visão, 60 anos depois ele teve esta visão. Então ele teve um encontro pessoal de novo, talvez uns 60 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Agora, é muito interessante porque começa com Jesus, e Jesus é a parte central do livro de Apocalipse. E vou falar aqui, a adoração a Cristo é o tema central do livro de Apocalipse. Então o tema de adoração aparece 24 vezes no livro. É o tema que mais aparece, então por isso podemos ver que a adoração a Cristo é o tema central. Vou ler só um versículo, um dos 24, onde fala de adoração a Cristo. Vamos a Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então aqui vemos mais ou menos a sequência do que sempre acontece aqui na terra. Fala de um anjo que traz o evangelho eterno. Então o foco é o evangelho de Jesus. Diz que traz o evangelho eterno para os que habitam na terra, para toda a terra. E então ele diz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então chega a palavra de Deus, chega o evangelho, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que o juízo de Deus chega em contra das estruturas satânicas de opressão aqui na terra. E chegamos ao terceiro passo: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Chega o evangelho, e sempre a consequência do evangelho é o juízo de Deus sobre estruturas de opressão. E quando o juízo de Deus desce e começa a desmembrar as estruturas
de opressão do inimigo, o resultado é que as pessoas começam a ser livres e são livres para ser salvos e adorar a Deus. Então essa sequência que vemos, as boas novas, juízo de Deus para destruir as estruturas de opressão, e o resultado é que o povo começa a ser livre para ser salvo e adorar a Deus. Então, o resultado da proclamação do Evangelho sempre que Cristo é adorado. Ok? Então, esse é o tema central, que Cristo sempre tem que ser adorado em nossa vida. Então, adorar a Cristo é o que deve acontecer. Escutem bem, porque aqui mais ou menos dá o esboço de Apocalipse. Adorar a Cristo é o que deve acontecer na igreja. A igreja, Cristo deve ser adorado, deve ser o centro. No céu, Cristo deve ser adorado, deve ser o centro. E na terra, Cristo deve ser adorado e deve ser o centro de todo. Então, vamos agora. Apocalipse mostra como Satanás tenta impedir a adoração a Cristo nestas três esferas, igreja, céu e terra, e tenta assumir e receber a adoração que pertence só a nosso Senhor Jesus. Muito bem, então vamos agora para nosso primeiro ponto, é adoração a Cristo na igreja. Agora, se lemos capítulos 1, 2 e 3, vemos o tema de adoração a Cristo na igreja. Vou ler aqui capítulo 1, versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, capítulos 2 e 3 menciona as 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Agora, é muito interessante que as 7 igrejas são exemplos de fatores que nos levam a ter a Cristo como centro da nossa vida e adoração, e também mostra fatores que tiram o foco de adoração a Cristo. Então, pegamos essas 7 igrejas e na visão que João teve, Jesus foi muito sábio. Ele usou as 7 igrejas para mostrar os fatores de como ter Cristo o centro da nossa adoração e os fatores que nos levam a tirar o foco que Jesus seja adorado na nossa vida. Agora, é interessante que ele fala não só às igrejas, mas também ao anjo da igreja, que é o líder da igreja. Então a mensagem é para o pastor, o líder da igreja. Porque é interessante? Porque a igreja local muitas vezes reflete o espírito do líder. Então, se uma igreja local tem muita vida, tem muito fluido de Deus, muito amor, muita graça, normalmente isso acontece porque o líder tem muita graça, muito fluido de Deus, muita vida. Então, se uma igreja tem problemas sérios em alguma área, normalmente significa que a liderança também tem problemas nessa área. Então, muito importante, você que é pastor, que é líder, escute isto. Então, as 7 cartas para as 7 igrejas são ferramentas muito importantes para toda pessoa que é um líder na igreja local. Se você é líder, é muito importante pegar estas ferramentas, ok? Então vou só falar rapidinho dos alguns elementos. Então lemos as 7 cartas e vemos alguns elementos que levam a ter Cristo como foco da nossa adoração. Por exemplo, amor, fé, serviço, perseverança, discernimento, boas obras, são todos elementos mencionados por Jesus para os líderes e as igrejas, dizendo essas são coisas boas. Se você tem essas coisas, você vai adorar a Cristo, você vai ter a Cristo como centro da sua vida. Mas ele também
usa as igrejas para demonstrar alguns elementos que tiram nosso foco da adoração a Cristo. Perder o primeiro amor. Perder a paixão espiritual. Ser morno espiritualmente. A idolatria. A imoralidade sexual. O falso ensino. Ser materialmente rico, porém ser espiritualmente pobre. Então, vemos aqui que Jesus deve ser adorado na igreja, e então Jesus começa a falar dos elementos que levam a adorar Ele e os elementos que tiram nosso foco da adoração a Deus. Muito bem, agora vamos para o próximo ponto. Acabamos de falar de adorar a Jesus na igreja. Agora vamos a falar de adoração a Cristo no céu. E vemos isto nos capítulos 4, 5, 7 e 12. Uma vez mais, eu estou dando uma geral, mas se você quer aprofundar, vou dar aqui os capítulos. Adoração a Cristo no céu são os capítulos 4, 5, 7 e 12. Mas vou ler um capítulo aqui, Apocalipse 4, 4. Começa a falar da sala do trono de Deus. Aqui temos um trono no telão, né? Então vamos, e ele começa a explicar que tem nessa sala do trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Como se diz isso? Isso, ok. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. É interessante que estava o trono de Deus, estavam os 4 seres viventes, e depois dos 4 seres viventes estavam os 24 anciãos. Agora, diz que eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Os 24 anciãos se postram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive por todo o sempre. Estou lendo o versículo 10 agora, versículo 11. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então temos aqui um exemplo de um trono dos 24 anciãos, e aqui temos a Vítor que está representando os 24 velhinhos. Ok, então o interessante é que são 24 que estão ao redor do trono, e diz que tem tronos, está o trono de Deus, mas ele também tem um trono, e ele tem, que é isso? Uma coroa. Olha essa coroa de ouro com pérolas, meu Deus, que lindo. Agora, tem uma aplicação muito interessante para nós. Que significa trono e que significado tem coroa? Significa autoridade, governo, poder de parte de Deus. Você só tem um trono se você é rei. Você só tem uma coroa se você tem autoridade. Então, você pode ver que os 24 velhinhos estão sentados ao redor do trono de Deus, pertinho do trono de Deus. O que significa isso? Que quando nós ficamos perto de Deus, quanto mais ficamos perto de Deus, mais autoridade nós recebemos de parte de Deus. Os 24 velhinhos anciãos, não riam do meu português, obrigado. Okay. Eles têm coroa e trono
porque eles estão perto de Deus e recebem autoridade de parte de Deus. Agora, vamos ver algo interessante. Aqui temos esta pessoa que está no trono, está perto de Deus, recebeu uma coroa. Mas olha que diz a palavra. A palavra diz que eles se prostram. E olha, o que faz com a coroa? Se postra e ele joga a coroa diante de Deus. Então, ele está perto de Deus, ele recebe a autoridade e poder de Deus, mas ele usa esse poder e autoridade para adorar e exaltar a Deus. É muito importante, por quê? Porque quando somos abençoados por Deus e recebemos bênçãos de parte de Deus, temos duas escolhas. Aqui temos que ele usa autoridade, poder e bênção de Deus para adorar a Deus de maneira mais profunda, jogando sua coroa no chão ante Deus. Mas também existia outro ser que estava perto do trono de Deus, recebeu uma coroa e ele fez o oposto. Lúcifer, em vez de usar autoridade, poder e coroa que Deus deu para ele, para exaltar a Deus, adorar a Deus, ele usou esse poder, essa glória para se exaltar a ele mesmo. Então você tem essa decisão. Você chega, começa a adorar a Deus, fica perto de Deus, começa a receber bênção de Deus. E agora você vai ser tentado pelo inimigo a usar esse poder para se exaltar. Ou você pode seguir o exemplo correto e usar toda a bênção, toda a autoridade de Deus para jogar sua coroa ante Deus e adorar Ele de forma ainda mais profunda e mais perfeita. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, Deus, Cristo, deve ser adorado na igreja. Cristo é adorado no céu. Agora vamos. Uau! Antes de ir ao próximo, eu vou ler um versículo aqui. Capítulo 12, versículo 7. Diz: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Então o dragão é Satanás, Lúcifer. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então no céu, Cristo era adorado, mas Satanás usou sua glória para tentar se erguer, tentar trazer adoração para ele, em vez de adorar a Deus. Teve uma grande guerra e o diabo, Satanás, o dragão foi lançado à terra. E agora vamos para o terceiro passo. Uau, aqui está o dragão agora lançado para a terra. E vamos ver as estratégias, segundo Apocalipse, do dragão quando ele foi lançado para a terra. Ele perdeu no céu. No céu, ele queria tomar adoração para ele, mas não deu certo. Mas agora que ele foi lançado na terra, ele quer receber adoração. Ele não quer que você adore a Jesus, ele quer receber adoração. Então vamos ler aqui um pouquinho e vou começar a explicar
um pouquinho algumas coisas interessantes. Então vamos lá, estratégias do dragão para tomar toda a adoração na terra. Então, vamos, capítulo 13, versículo 1. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como o de leão. Então vamos lá. Então, o dragão, o diabo, foi jogado do céu e ele começa a chegar sobre a terra. Aqui está o diabo. Que diabo tão lindo. Ok. Então ele foi jogado, então ele ficou furioso que ele não podia ser adorado no céu e ele quer ser adorado aqui na terra. Mas ele não vai fazer isso sozinho. Acabo de ler como ele trouxe outra besta do mar, tá? Vamos pegar aqui, diz... viu uma besta que saía do mar. Disse: o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então ele trouxe consigo, ele trouxe a besta. O dragão trouxe a besta. Aqui está a besta. Ok? Que representando a besta. Agora, diz que o dragão, o Satanás, deu para a besta seu trono, sua autoridade, ok? Então ele colocou dentro da besta a habilidade para fazer estruturas para oprimir, ok? Deu trono, deu autoridade. Então a besta é a pessoa que começa e representa estruturas de opressão política. Agora, então aqui temos o dragão, ele não está sozinho, ele vai trazer a besta, mas a besta também não está sozinho. Vamos continuar lendo aqui. E a besta representa a estrutura de opressão política, poder, trono e grande autoridade. Ok, agora... então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Tá, então parecia um cordeiro. Cordeiro é Jesus. Parecia tipo Jesus, mas falava como dragão. Parecia muito bonzinho, mas era muito arrogante. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta e ao dragão. Então, chamamos muitas vezes do falso profeta. O falso profeta sempre acompanha. Então, aqui temos estrutura de opressão política. Aqui temos estrutura de opressão espiritual. O trabalho do falso profeta é fazer as pessoas adorarem a besta e o dragão. Olha, o dragão está procurando ser adorado. Ele quer ser adorado. Então, para forçar o mundo para adorar ele construi sistemas e estruturas políticas de opressão, sistemas e estruturas espirituais de opressão. Mas o falso profeta não está sozinho. Vamos continuar lendo aqui. Ele não está sozinho. Olha, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta. Então ele está aí tentando fazer as pessoas idolatrarem e adorar. Agora, olha aqui, a terceira coisa que acompanha
sempre a estrutura de opressão espiritual. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, que sabemos que é 666. Então, não solamente temos estruturas de opressão políticas, sistemas de opressão espirituais, temos sistemas de opressão econômica. Olha, marca da besta não pode comprar nem vender, sino adorar a besta e o dragão. Toda. Um momentinho. Então, Satanás, olhem, o tema central de Apocalipse é adorar a Jesus. Satanás, ele quer ser adorado e não que Jesus seja adorado. Então ele constrói estruturas de opressão. Vamos ter algumas pessoas aqui. Eles representam as pessoas que são oprimidas. Podem ficar oprimidos. Então vemos através da história, toda a história, todos os impérios, nações, oprimindo pessoas, através de poder político, poder espiritual. Meu Deus, quando o governo e a religião estão juntas, perseguição, morte, e sempre existe a opressão econômica. O diabo quer as pessoas em miséria, pobres, sem sair adelante. Então ele coloca estas estruturas, porque para ele ser adorado e tirar a adoração de Jesus. Muito bem, agora vamos ir para nosso quarto ponto. Como Deus lida com essas estruturas que oprimem as pessoas? Vamos lá, nosso quarto ponto, os selos, as trombetas e as taças. Então, Deus tem, segundo Apocalipse, ele tem 3 ferramentas de juízo. E o primeiro que é mencionado. Agora, eu não vou entrar em detalhe, porque é muito detalhe, mas se você quer saber mais sobre os selos, as trombetas e as taças, leia Apocalipse capítulo 7, 8, 9, 11, 15 e 16. Esses são os capítulos onde falam e enumeram todos os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Ok. Então, os selos, as trombetas e as taças são o juízo de Deus sobre as estruturas de opressão criado pelo dragão. Então vamos lá, os 7 selos. Então aqui temos os 7 selos, que é muito legal, muito terrível, incluem os 4 cavaleiros do Apocalipse, incluem um monte de coisas. Esse é um sistema de juízo, mas a Bíblia diz que aconteceu tudo isso e as pessoas ainda não se arrependiam. Então temos segundo mecanismo de juízo, que são as 7 trombetas. Aí toquei essa trombeta. Essa trombeta é incrível. Você nunca viu uma trombeta azul, meu Deus. Essa trombeta. Ok. E terceiro sistema de juízo que Deus tem são as 7 taças. Olha, 7 taças. Então eu não vou entrar em detalhe, mas se você quer saber quais são, leia Apocalipse. Aí descreve em muito detalhe os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Agora, os selos, trombetas e taças são instrumentos de Deus para derribar as estruturas, os sistemas de opressão do inimigo. Agora, o que acontece quando Deus julga as estruturas de opressão? O que acontece?
Uau! As pessoas saem da opressão e começam a chegar a Jesus, começam a ser livres para poder adorar a Jesus. Eles não podiam adorar a Jesus porque estavam baixo opressão política, espiritual e econômica. Mas quando Deus traz juízo sobre esses sistemas, eles são livres para vir a Deus e adorar. E agora Jesus ser o centro das suas vidas. Amém. Glória a Deus. Então, princípio de vida, já vamos terminando. Deus julga o mal, porque quer trazer liberdade para seu povo. Vemos isto claramente no Egito, onde o povo de Deus estava na escravidão. Deus trouxe as pragas. Ele trouxe juízo sobre o sistema político, espiritual e econômico do Egito. E foram destruídos esses sistemas de opressão e o povo de Israel saiu livre. E isso que Deus quer fazer na sua vida neste momento. Vou pedir nosso grupo de louvor vir, vamos ter um momento. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Talvez você sente que tem estado oprimido. Quando você começa a adorar a Jesus, Ele começa a julgar sistemas que estão oprimindo sua vida. E Ele começa a trazer liberdade à sua vida. E neste momento vamos ter uns momentos de adoração, onde vamos aplicar o que aprendemos no Apocalipse. E qual é o tema central do Apocalipse? A adoração a Cristo. Quando Cristo é adorado em nossa vida, somos livres de toda estrutura de opressão. Amém. Amém. Vamos ter aqui um momento de adoração agora. Obrigado, Senhor. Anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam suas coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza ao te contemplar. Santo, vestido de glória, Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia ao te contemplar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.